Hoje nós vamos falar sobre compliance e temos um time de peso aqui hoje. Para conversar comigo com o Marcelo Lapola, nós trouxemos o Rodrigo Carril e a Roberta Codinhoto e dois estudantes da SPM, o Samuel e o Joaquim. Eu vou, para aproveitar que o nosso tempo é curto, eu já vou emendar de logo uma pergunta para você, para vocês, na verdade, Rodrigo e Roberta. Já vou emendar logo de cara algo que pelos anos de carreira, já me chama a atenção. Eu me formei lá no início dos anos 2000 e por ali não se falava em compliance. Então, na faculdade, não tive um segundo de aula sobre compliance. Queria perguntar para vocês o seguinte: o que é compliance e em que momento e por que ele se tornou tão importante hoje no mundo jurídico e corporativo? Passo para a Rô, que tem esse histórico aí na ponta da língua. É muito legal ouvir a Rô dando esse conceito de compliance e a sua importância aí, Rô. Tá joia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de trazer esse tema para a academia, porque realmente eu acho que existe pouco debate sobre compliance, né? Então, quando a gente começa a falar disso, e eu lá atrás, então eu entro numa multinacional americana e lá atrás começo a me deparar com compliance, tinha que brincar o tempo todo, né? Não é compliance, não é nem de comer nem de passar no cabelo. Então, o que que tem por trás desse movimento? Eu gosto de trazer bem sistêmico, né? Uma ideia de que não é uma coisa única, então não é uma lei que vai vir e vai endereçar um tema específico, mas é um conjunto, é um sistema de procedimentos que vão ajudar uma organização a entender seus riscos, e aí a gente esquece um pouco riscos operacionais e passa a olhar riscos de integridade, riscos legais, e o que que a gente pode fazer dentro desse contexto para endereçar. Então, eu vou olhar também para as diretrizes de conduta, então eu vou ajudar essas pessoas, diante desse cenário de riscos, a saber como agir, né? Como você age trabalhando para mim, como eu espero que os meus fornecedores, parceiros de negócio também trabalhem junto comigo, então também vou endereçar como essas empresas da minha cadeia de valor fazem negócios comigo, como eu me posiciono com meus concorrentes, como eu cuido das minhas pessoas. Então, é um conjunto de procedimentos. Então, a forma como a gente traz essas políticas para prevenir que esses riscos aconteçam, para educar nossas pessoas para trabalharem dentro de um padrão de conformidade e para eu depois, posteriormente, né, poder ter mecanismos de reporte desses desvios. Então, eu falei para vocês como queria que vocês trabalhassem. Eu preciso ter um mecanismo de reporte das pessoas que se desviaram, né, daquilo que não está legal. E no final de tudo, ainda dentro desse grande conjunto, né, que é o compliance, como eu vou aprimorar todo esse sistema. Então, veja que não é uma coisa única, é um programa, é um conjunto de iniciativas que formam aí o que a gente chama de compliance. De fato, esse processo, né, Rô? A área de compliance parece, é um processo que ele tem o seu valor pela sua própria existência muitas vezes, né? Ao contrário de outras áreas da empresa, que você tem metas, né? Você tem que chegar em algum lugar específico. A área de compliance, não, ela tem seu dever de existir e ser cada vez mais sólida e mais robusta, né? E o compliance, assim, né? Ah, ele parece muitas vezes uma privatização do nosso sistema jurídico, né? Porque a gente pensa, pô, mas as regras já existem, afinal. Nós temos leis para tudo, né? Mas a gente percebe em algum momento, mas os nossos colaboradores, enfim, eles não estão andando de acordo com as regras, né, unicamente porque elas existem. Então, quem sabe a gente não ah, internaliza algumas regras, traduz para uma linguagem mais prática, né, mais do dia a dia ali do nosso cotidiano, pensando naquilo que é mais importante para a gente, eu digo, para cada empresa, né? Então, cada empresa vai modulando isso, né, esse discurso, para ter certeza que os seus colaboradores andam de acordo com as regras, aquelas que são importantes para essa empresa, né? E aí você cria todo esse sistema que é, né, claro, com muitas aspas aqui, né, meio que esse sistema jurídico privado ali, né, que essa empresa cria. E ela pode escolher o alcance desse programa, né, desse sistema que ela vai criar, de acordo, e eu sempre falo isso, né, Rô, com a necessidade e capacidade. O quanto ela está disposta, o quanto ela pode investir,
quanto ela precisa, de fato, né, a criar esse sistema. Então pode ser algo menor, ou como falou a Rô muito bem, pode ter um alcance muito grande, né, Rô? Enfim, toda essa cadeia de valor interno, para fora da empresa, se preocupar com outros stakeholders. Tem que falar a palavra em inglês para dar mais importância, tá? Verdade, Tem que verdade. ter Obrigado, stakeholders obrigado. aí, né, ponto importante aqui, daqui é o meu palco. Ah, as nossas comunidades que são impactadas, por exemplo, agora, né, esse tema aí, SG, que está muito em voga também. Então, pode entrar um monte de coisa aí nesse chapéu aí, grandão aí do bruxo de compliance aí, né? E até dentro que pode entrar, você falou de ser um sistema privado das normas externas, mas também é o espaço onde você cria as normas internas, Perfeito? que não é o mercado que está exigindo, mas é a boa prática que a empresa escolheu adotar como parte da cultura. A partir dessa sua explicação e do complemento do Rodrigo, eu queria que vocês justificassem para os nossos estudantes por que quando o compliance teve aquele aumento de demanda, foi o profissional de direito que abraçou a demanda como oportunidade ou foi a necessidade de compliance que buscou o profissional do direito? E aí, também passo para o Joaquim, se ele quiser complementar e trazer essa pergunta um pouco mais próxima, de repente, do teu ambiente de faculdade, Joaquim. Então, pensando na perspectiva dos estudantes, no tema integridade, o que que vocês acham que na faculdade, assim, vocês não tiveram, que acabaram aprendendo na prática, assim? Eu acho que é uma pergunta boa para os dois, para entender menos do que é só teórico sobre compliance e como, de fato, vai aprendendo ali no trabalho. Quer começar? Assim, o tema compliance eu fui conhecer só com a minha segunda graduação, que foi em negócios, né? Ah, então, a faculdade de direito mesmo, ninguém falou nada de compliance. Mas quando eu paro para pensar, eu olho lá, né? Olho lá para os idos de 2000 alguma coisa, eu vejo que a gente falava de compliance de um outro jeito, a gente não dava nome aos bois. Quando você fala, não, eu tenho que garantir que sei lá, que toda entrega ah, dos, dos, dos materiais de segurança aos nossos colaboradores sejam documentados, por exemplo, né? Porque isso vai me garantir mais sucesso em uma demanda trabalhista, tá? Isso a gente sempre falou, sempre existiu. E a gente foi absorvendo, não, isso aqui é compliance trabalhista. A gente foi dando esses nomes, né? E advogado é muito bom nisso. Até porque nós somos mais de milhões aí no Brasil já, né? Que não sei o número exato, desculpa. Então, e a gente é muito bom nisso, né? De ter um novo tema, uma nova área, né? Não, isso aqui é para advogado, isso aqui é para advogado. Então, eu acho que é meio assim, meio que uma mistura. Ah, sim, o ensino jurídico teve que se adaptar e hoje eu já vejo, né, temos várias matérias aí hoje, né, cursos de pós-graduação que tocam o tema, então hoje acho que essa parte já foi mais ou menos sanada. E o segundo ponto é o porquê que a gente abraçou isso. Eu acho que tem um ponto de mercado mesmo, uma questão de muito advogado, né, precisando criar um nicho para chamar de seu, a gente faz isso muito bem. E também porque, no fim do dia, o direito permeia toda a área de compliance. Não adianta, né? Assim como o direito é essa linha que permeia todas as relações da sociedade, o compliance também é uma linha que passa por todas as áreas de uma operação de negócios, né? Então, sempre que você tiver o certo e errado, a sanção, vai ter direito lá dentro, né? Mas não quer dizer que apenas os advogados possam trabalhar com compliance. Mas, na minha opinião, o conhecimento jurídico é fundamental. Não sei se a Rô concorda com isso, com essa visão. Vou pegar dessa perspectiva do profissional, né? Eu acredito que o direito é fundamental, né? Eu sou aquela defensora que todo mundo tinha que estudar direito na vida. É uma faculdade que serve para todos e ela é extremamente aplicável para muitas profissões, porque ela nos traz a base de um pensamento crítico. Então, essa base do pensamento crítico, ela é muito útil ao compliance, porque você vai se deparar com situações que você precisa fazer essa análise. E ela traz também, eu acho que uma outra vertente, que ela traz um poder de mediação muito grande. Advogados são bons mediadores, eles tentam conciliar
interesses ali, né? Então, esse fundamento é muito interessante. Então, pensando em como ela surge, né, como essa área vem surgindo, muitos nasceram nos jurídicos, tá? Então, por necessidade externa, então, porque essas empresas eram filiais de multinacionais americanas que estavam sujeitas ao FCPA, ou eles tinham relação com bancos que já estavam mais maduros em termos de compliance. Então, esse jurídico começa a pegar esse chapéu, vamos fazer código de conduta, vamos começar a fazer uma análise de riscos, e o tema da corrupção, e todos os outros, né? Eu, por exemplo, fiz exatamente esse movimento de entrar como jurídico, herdar o compliance, porque estava numa empresa americana. Então, você tem que buscar, estudar, se aprimorar para você ampliar o seu conhecimento. E respondendo o tema de integridade, eu acredito que falta ainda, por mais que a gente vê universidades já trazendo a temática de compliance, ainda falta uma visão mais ampla, né? Eu sou uma grande defensora do conceito de integridade lato sensu. Então, uma empresa inteira é uma empresa íntegra, né? Uma empresa que ela olha para todas as suas vertentes. Eu sou defensora do Chief Integrity Officer, né? A gente criar um CIO, esse cara que seria ali um grande coordenador de um chapéu maior, porque não adianta essa empresa cumprir um pedaço e descumprir o outro. Então, se a gente pensa numa regra privada, não tem lei que prevê isso. Mas é moral fazer isso, né? E a gente vai entrar em outras discussões que são necessárias. Mas falando de integridade, não, as universidades acho que ainda não entenderam esse universo da integridade corporativa e sinto falta disso na discussão do mundo jurídico. Aí que só fazendo um breve complemento, concordo muito contigo que tem ainda esse espaço, né? Tem ainda uma área que a gente tem que conquistar né, nas, nas, nas academias, enfim, né, principalmente de produção de mais qualidade. A gente tem muita coisa boa no Brasil sendo produzida, mas ainda falta aquela página 2 que a gente fala há mais de década, né, ou a gente fala junto aí, essa página 2 do compliance, né, você tem um pouco mais de profundidade, mas mesmo assim eu ainda tenho inveja de vocês, porque quando a gente começou a fazer compliance, né, nós fazíamos aquilo que era chamado de compliance no Brasil. Então era o compliance de fora, feito no Brasil. Tropicalizado. Tropicalizado, é. Essa nossa geração, talvez uma antes, mas acho que a nossa mais ali, a gente começou a fazer o compliance brasileiro, né? E aí, enfim, a gente pensa lá em 2014, Lava Jato, aquela coisa, deu aquele boom, de fato. E vocês já começam a fazer esse compliance, a estudar o compliance brasileiro. E eu acho isso maravilhoso. Então já é outra visão, vocês estarão muito à frente da gente, quando a gente começou, né? Que a gente teve esse passo todo, o compliance no Brasil para o compliance brasileiro, né? Então, ainda que tenha esse gap, eu ainda tenho um pouco de inveja desse pessoal que está começando, que podem fazer estágio em compliance. Quando que isso tem na nossa época? Né? Era impensável, né? Impensável. Bom, primeiro eu queria fazer uma pontuação e depois uma pergunta, mas a pontuação é que eu me sinto bastante privilegiado, porque, justamente como você falou, hoje eu posso fazer um estágio em compliance e as universidades olhando bastante para o compliance com um certo carinho que antes não existia. Por exemplo, nós tivemos compliance já bem no início do curso, ali pelo terceiro semestre, e foi um contato bem legal, é uma área que é bastante promissora. Mas uma pergunta que me chamou a atenção na fala de vocês é dessa questão do compliance saindo do jurídico. Então, de certa forma, são duas áreas diferentes. Vocês acreditam que quem vai para o compliance, quem escolhe o compliance, larga o direito, deixa o direito de lado? Como é que vocês veem isso? Depende. Eu vou te responder como todo bom advogado, porque ainda tenho isso na minha essência. Depende. Acredito que são áreas que iniciaram juntas, mas elas tendem a se diferenciar com o passar do tempo. Por quê? Porque você entra numa questão de conflitos entre dois padrões, né? Você tem que decidir ali algo entre estratégia e talvez conformidade, tá? Então, muitos de nós começamos como duplo chapéu e num determinado momento, quando isso amadurece, então o Rodrigo trouxe questões, né?
mesmo momento em que a gente não sabia nem onde buscar. Você só tinha referência em artigo americano, você só tinha referência de empresas americanas, você não tinha padrões que você pudesse transformar, né? Eu cansava de voltar para a matriz e falar, olha, isso daqui o pessoal não vai entender, porque não faz sentido para nós, né? Esse treinamento, essa política não conversa com as pessoas, não conversa com a forma como a gente trabalha. Então a gente precisou realmente construir e tropicalizar. E quando nós começamos a amadurecer, então, quando você começa a ter padrões e já ter um comportamento mais voltado ao compliance, essas áreas elas começaram a ter que se separar. Então, foi muito normal um head de legal e compliance virar só o cara do jurídico ou virar só o cara do compliance. Muitos de nós viramos só o cara do compliance. Essa que é a questão. Por isso que eu te falei, depende. E a gente tem um quê de mercado, e eu acho que, como esse podcast ele se destina a estudantes, é muito legal a gente trazer para vocês visões de mercado. O profissional que ele vai só para o compliance, é difícil ele voltar para um movimento e ele virar só jurídico. Por quê? Não porque ele não pode, ele tem competência para isso, mas porque o mercado é mais seletivo, né? Então, é algo muito importante para a gente pensar. Dá para acumular as duas áreas? Dá para acumular as duas áreas, desde que você tenha a responsabilidade da decisão final, resguardar a integridade corporativa. Então, eu vou pensar em algo relacionado a jurídico e compliance, mas a decisão final ela tem que estar mais resguardada dentro da integridade corporativa. E sabe, assim, acho que você mostrou muito bem esse ponto de como a área, como essa função, ela foi realmente se descolando, né? E hoje são áreas muito mais independentes do que foram outrora. Palavra complicada também, tá? É importante colocar no podcast. Então, outrora era diferente. Mas um ponto que é muito importante para vocês, estudantes, na minha visão, tá? Por mais que as áreas se descolhem, você nunca vai conseguir se descolar do conhecimento jurídico e dessa necessidade da aplicação constante do raciocínio jurídico. Então, assim, mesmo você querendo ir para a área de compliance, para migrar para algo mais independente e tal, você não vai conseguir fugir de ficar acompanhando o julgamento, os informativos e tudo mais. Isso é parte do dia a dia, não adianta, de um bom profissional de compliance, sem dúvida. Advogado não, né? Mas você tem que ter esse hábito, né? De estar sempre acompanhando realmente as novidades do mundo jurídico, porque vão ter impacto direto nas suas que vocês irão criar, né? Enfim, que irão implementar. Então, do ponto de vista mais pessoal, né? Algo mais do indivíduo, eu acho difícil descolar totalmente, assim, porque se você não tiver esse conhecimento mais jurídico, você vai andar sempre agarrado no livro. Vai estar sempre agarrado no livro. Verdade. Não tem como você trabalhar, né, afastado. Gente que é advogado consegue ter né, assim, passos um pouco mais largos, né? Um pouco mais Mas de autonomia. um pouco mais de autonomia, perfeito. Até porque aí eu volto, né? Eu volto para um ponto que sai do prático e tento voltar mais para o conceito, né? Compliance, né? Para tentar ter uma linguagem bem acadêmica. A gente está falando compliance, a gente está falando de ética, ou a gente está falando daquilo que é legalmente permitido? O que é o compliance? Porque se a gente está falando daquilo que é legalmente permitido, aí vai muito nessa linha. Um advogado vai estar sempre muito mais preparado, porque ele sabe o que é legal, ou deveria saber o que é legalmente permitido. Ou a gente tá falando, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de ética. Tenta diferenciar isso para a gente, até para ficar clara essa ideia. É um ponto bem interessante, porque tem muita gente que fala, né, código de ética e conduta, código de procedimento, diretrizes éticas, né? Então, onde que a ética entra dentro desse universo de compliance? De novo, a gente não vai trazer o compliance dentro de um cenário só de conformidade. Ele até começou como um cenário só de conformidade, né? Então, é o que o Rodrigo falou, lá no passado, um jurídico já fazia compliance. A partir do momento que ele era contratado para ser um jurídico interno de uma empresa, uma das primeiras coisas que ele fazia era um mapa de risco jurídico. Então, ele já trabalhava com conformidade. Mas é só conformidade? Então, essa empresa ela vai trabalhar só seguindo a lei?
Porque se ela for trabalhar só seguindo a lei, ela não faz nada além da obrigação dela. Qualquer empresa nasce e ela tem que seguir a lei desde o dia 1 dela, né? Então, você contrata um advogado para me ajudar no cumprimento da lei e entender, né, quais são as manobras que eu vou ter que fazer juridicamente para estar dentro de um universo Brasil com tanta lei que a gente tem, tá? Então, se a gente for pensar no lado compliance só conformidade, ele já está extremamente ultrapassado, né? Então, a gente já passou disso. Então, quando eu penso num mecanismo de compliance que ajude uma empresa a ter padrões comportamentais, eu já estou pensando em conformidade e conduta. E aí, quando eu trago para a questão da conduta, eu trago para essa questão da ética, aquilo que é esperado daqueles que trabalham para mim, daquilo que é esperado da minha conduta enquanto empresa dentro de um universo, né, de empresas. Nenhuma empresa é uma ilha. Ela precisa transitar no mercado, ela precisa contratar pessoas, ela precisa fazer negócios com outras pessoas. Então, como eu me comporto como empresa também. Então, quando a gente traz para esse cenário da ética, é aquela questão: é legalmente aceito, mas é moralmente aceito? Então, uma empresa tomar uma decisão que a lei não proíbe, né? No direito a gente fala, tudo que não é proibido é permitido, O direito privado mas é essa regra, né? será? Será? E aí você começa a fazer questionamentos, né? Será que esta decisão não impactaria a reputação da empresa no momento que eu tomo isso? Eu gosto de brincar muito com os exemplos da pandemia e acredito que a pandemia nos trouxe um momento de refletir muito sobre isso. Nos exemplos ficaram mais fáceis da gente tirar daquele cenário, né, hipotético e trazer para uma aplicação prática, né? Então eu uso lá o exemplo do álcool gel. Não tinha nenhuma lei que proibisse eu entrar num mercado e comprar todo o estoque de álcool gel para minha casa. Eu quero pegar todo o papel higiênico, porque senão eu vou ficar sem. Não tinha lei que proibisse, né? Então, se não tem lei que proíba, é permitido fazer. Mas era correto, de um ponto de vista comportamental e ético, eu deixar todo mundo sem, porque a minha casa está abastecida? Então, vamos trazer agora para um exemplo do corporativo, a gente pensando no cenário individual. No corporativo, algumas empresas rapidamente na pandemia se posicionaram no sentido de eu vou cuidar das pessoas. Então, ela se posiciona assim, ela cria uma diretriz para ela de conduta própria, né? E depois ela vem e manda todo mundo embora. Não tinha, o jurídico vai, do ponto de vista do jurídico, não, manda embora, paga as indenizações, é permitido, não tem nada de ilegal. Parecia moral perante os olhos de todos você deixar as pessoas desempregadas num momento em que a própria empresa tinha dito que ia cuidar das pessoas. Então, é esse aspecto que a gente traz para dentro do compliance, essa visão de que não é só o cumprimento de regras existentes, mas também das regras que a empresa traz para que ela atue, como eu atuo com meus concorrentes, como eu atuo com as minhas pessoas, né? E ele vai cuidar de todo esse cumprimento, não só da lei existente, mas também das diretrizes e de como essa empresa ela se coloca aí no mercado. Se eu puder fazer um complemento aqui, acho perfeito realmente nessa essa tua colocação, mostrando que compliance não é só mais cumprir regras, de fato, concordo muito. Agora, puxando para o lado bem mais corporativo aqui, né, a gente não pode esquecer que compliance é uma área da empresa, né? Empresa essa que existe para gerar resultados, né? Então, quando você falou assim, compliance é, enfim, esse sistema para garantir que a empresa faça aquilo que é esperado. E aí a gente se pergunta, esperado por quem? Uhum. Né? E esse é o grande ponto, né? Cada empresa decidir Quem é o seu quem? quem é o seu quem, qual opinião que realmente importa ali, né? Para algumas empresas pode ser só opinião, sei lá, de um órgão regulador, né? Opinião da Polícia Federal, né? Enfim, né? Quero que nada de errado, de acordo com a lei, aconteça. Ah. Para outros já começa, não, eu quero que o meu investidor também, ele veja que eu cumpro com as regras, mas eu faço a mais, eu faço, né? Tenho outras iniciativas, outros impactos aí, outras, né, externalidades positivas aí. Então, depende muito enfim, do mercado onde eu estou inserido, enfim,
São N possibilidades. Mas esse é o grande ponto, é você entender qual é a voz que você precisa ouvir, qual é a opinião que você precisa ouvir. E como juristas, vocês já vão ah, ah, iniciar esse trabalho sabendo, olha, essas opiniões você não pode esquecer, né? A opinião, sei lá, do seu órgão regulador, né? Da sua entidade de classe, enfim, e por aí vai. Em cima dessas aqui, bom, aí agora a gente pode pensar, né? É aquela coisa que a nossa avó falava, né? Você pode fazer 3 coisas na vida só, né? Enfim, aquilo que você deve fazer, depois você faz o que você pode fazer, e depois você faz o que você quer fazer. Mas nesta ordem. Nesta exata ordem, né? E aí no que você deve fazer é o jurídico total, né? E vocês serão essas pessoas aí que vão falar para uma empresa, olha, você deve fazer isso aqui. Aí, pois olha, você pode fazer isso aqui, né? E vai chegar o dono e falar, mas eu quero fazer isso. Fala, não, você quer, mas olha, você não pode, né? Uhum. Então esse é o grande trabalho. Mas sempre pensando nisso, o compliance como uma área e a empresa tem que gerar resultado. Por isso que eu falo, compliance de acordo com a necessidade e capacidade. Porque se você fizer algo acima da sua capacidade, em alguma outra área está faltando. Você tirar recursos de uma outra área para botar em compliance, está faltando. Aquelas empresas, né, Rô, principalmente em época de Lava Jato, que o grande destaque da empresa era a área de compliance. Ficava revoltado com isso. Tá errado, tá errado. Quem tem que brilhar na empresa é meu time de vendas, meu time de produtos, né? Isso que eu quero que brilhe. Não é a área de compliance. Compliance não tem que brilhar. Somos back-office. Se você não gosta disso, mude de área. Né? Esse seu pragmatismo ele é importante também, até porque muita gente vai para compliance só pelo ideal. Só que não pode esquecer que ele vai estar inserido num contexto que quem paga a conta no final do dia é a empresa, e para ela poder pagar, ela vai ter que dar resultado. Eu até também, pensando no pragmatismo, aquela pergunta, o Joaquim já me cutucou que ele tem uma pergunta, mas eu vou voltar um segundinho na pergunta do Samuel, que é se quem atua com compliance larga o direito. A Roberta deu uma resposta bastante clara, mas acho que mais focada em empresa grande. Agora, na empresa menor, muitas vezes ele vai ser os dois. E até mais. Uhum. Então, RH muito, né? RH. pois Nossa, é. compliance faz de RH, gente. Então não larga. Eu ratifico o que vocês disseram como minha opinião, mas dando como exemplo agora empresas de menor porte. Você nem tem a opção de largar. Então, acho que um estudante de direito que fala assim, olha, eu quero abandonar o direito e quero focar em compliance, ele próprio está restringindo as opções que ele vai ter lá na frente. E além de, como você falou, poder se tornar um profissional manco frente aos outros profissionais que não abandonaram. Mas vai lá, Joaquim, desculpa. Imagina. Acho que pensando nessa multidisciplinariedade mesmo que vem junto com o compliance, acho que até de questões acadêmicas muito distintas, né? A gente pensa em negócios ao mesmo tempo que pensa em moral. Que tipo de formação diária vocês recomendam que o estudante que se interesse por compliance busque após a faculdade? Que tipo de conhecimento é importante para esse profissional em formação? Essa pergunta a gente escuta muito, né, Rô? A gente tem muita gente aí, os mais jovens, que acabam procurando a gente com essa dúvida, e tem muito de perfil, tem várias outras considerações aí, outros pontos que a gente deve levar em consideração. Mas enfim, eu queria ouvir de ti primeiro, Rô. Bom, eu fui formada em Direito e cai o compliance no colo, né? Então, você tem que buscar outras questões que são importantes. O profissional que quer trabalhar com essa área, ele precisa entender do negócio. Então, eu vejo muita gente errando se especializando em direito, e aí se torna um pouco míope, uma visão mais ampla de negócio, e isso é um perfil que eu diria para o mesmo estudante que me fala que quer ir para o jurídico corporativo. Eu respondo a mesma coisa. De negócios, saia só, né, do chapéu do direito. Então, acho interessante buscar uma pós-graduação numa área de negócios para ampliar esse horizonte. Precisa se conectar com um mercado de compliance. Então, é muito interessante que circule entre iniciativas de promoção de integridade, organismos que tratam dessa agenda. Aí eu
falo muito para estudantes, vocês têm que entender o que que é o Pacto Global, quais são os ODS, né? O que que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem que entender dessa agenda, é extremamente importante. Seja voluntário de organismos de promoção de integridade. A gente no Brasil tem aí um destaque muito grande nessa agenda. Uma das maiores redes do Pacto Global do mundo é a rede brasileira do Pacto Global. Então é muito importante. E aí, habilidades específicas que eu acho interessante. Buscar conhecer sobre treinamentos, comunicação, melhorar skills de comunicação, porque você vai ter que ser, né, um treinador, muitas vezes, para falar das diretrizes de conduta, para conversar com os colaboradores de uma empresa. Então, é isso muito importante. Eu fui buscar negociação, por exemplo, achei importante ter negociação com seus clientes internos, você tem que negociar com órgão regulador, né? Então você tem que ter esse skill de negociação. E acho que um ponto legal também que acho importante olhar é idioma, né? Você tem aí uma gama de materiais estrangeiros, né? Então acho que ter outros idiomas te acresce muito, porque você tem a oportunidade tanto de aprender mais com eventos e congressos fora, né? Estando apto a se comunicar melhor. Então, acho que esse é o cardápio que um profissional deve olhar e não só a lei, como eu vejo muitos vão se especializando só em jurídico e fica com uma visão um pouco mais limitada. Deixa eu entrar um pouco para conhecer mais vocês, falar um pouco mais de vocês. Em que momento da carreira de vocês fizeram no jurídico? Né? Vocês não nasceram no compliance da carreira de vocês. Em que momento vocês viraram para compliance ah, e passaram a usar esse chapéu e aí imagino que em algum momento sendo jurídico, sendo compliance, isso aconteceu por vontade, isso aconteceu por circunstância. Como que vocês entraram? Como é que vocês partiram para esse novo mundo? Pensando quando eu decidi trabalhar com compliance, enfim, eu fiz toda a minha graduação, eu fiz estágios na área criminal, né? OAB criminal, etc e tal. Segui advogando na área criminal. Chegou uma hora que eu não tinha mais estômago para aquilo. Simples assim, não tinha mais estômago, né? Você tinha uma boa perspectiva financeira e tal. Acho uma área muito bonita, de fato acho, né? Acho que a área do direito fica mais próxima do que é a justiça. Eu acho realmente muito bonito. Acontece que eu não lidava bem com essas conversas com polícia, né? E por aí vai, aqueles problemas que a gente sabe que existe no Brasil. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu tô cansado de ficar tentando fazer a coisa certa e o meu cliente é sempre o único que fica preso o fim de semana todo, porque eu não dou um centavo pra ninguém, né? Sexta-feira vem todo mundo sai e eu fico lá, né? O advogado, né, ruim porque você não consegue liberar seu cliente. E então eu decidi, não, eu quero trabalhar do outro lado, né? Eu quero trabalhar com a prevenção, né? Então eu quero evitar que as empresas cometam, né? Enfim, que as pessoas e tal, por ter realmente isso que você falou antes, que é muito importante. Você nunca vai se desconectar do seu ideal. Se você acha que pode se desconectar, que a sua carreira é mais importante, o trabalho, escolha o tráfego. Escolha o tráfego. Porque você vai apanhar muito no compliance. Já digo agora, vai apanhar muito, né? A gente não pode ganhar todas, né? Mas a gente consegue perder todas, é impressionante, né? Mas a gente pode perder todas na vida, né? Compliance é isso. Então, se você estiver realmente comprometido com o que é certo, e compliance é isso, gente, é a arte do óbvio muitas vezes, é o senso comum, né? É aquela história que a avó falava, né? Diga com quem andas, né? Meu filho, olha as amizades, né? É isso, né? Por isso que a gente olha terceiros, olha tudo, enfim, por aí vai. Então tem muito do senso comum e disso que a gente acha que é certo mesmo. Então, se você estiver numa empresa, você percebe que, cara, tenho que tomar decisões, seguir um certo caminho que vai contra os meus ideais, contra os meus princípios. A gente, putz, né, a gente tem zilhões de exemplos pessoais, né, que já enfrentamos, a gente conhece há muito tempo, por isso que eu posso falar aqui em nome da Rô, né? Ah, então, é uma área que você tem que ter essa ponderação. E aí, por isso que eu fui para a área de prevenção, né? Consegui logo me descolar do jurídico? Não. Né? Então, assim, aquela coisa, eu decidi que eu quero isso. Agora, você tem que meio que ir com a maré.
não é tão fácil, né? Oportunidade, vida, pagar boleto, pagar conta de luz, né? Mas sempre com isso na cabeça, né? De algum momento me escolar. E aí eu fui para o jurídico e compliance, né? Então eu tinha esses chapéus aí no mundo corporativo, né? E aí depois eu consegui migrar só para a compliance, né? Consultoria, Big Four, aquela coisa toda, né? Mas é um processo que não depende só da gente, eu acho, respondendo, né? Então eu acho que vocês devem estar abertos a fazer certas concessões pensando em carreira, né? O importante é que você saiba que essa sua posição ela vai te levar mais perto né, de onde você quer chegar, ainda que não seja exatamente onde, né, o seu ponto final. Leva tempo de fato, né? Então, essa nova geração acelerada, né, que quer tudo para ontem, digo que demora, na área de compliance demora talvez um pouquinho mais, né, Rô? Até você construir um nome, né, você ser conhecido, e o profissional de compliance, os bons profissionais de compliance, eles são conhecidos e reconhecidos pelo seu trabalho. É pela entrega. Não adianta. Não é pela palestra, não é pelo artigo, não é pela. Não é, né? É pelo seu trabalho, é pelo dia a dia, né? Então, compliance é realmente back-office, é hora de bunda na cadeira, não adianta, né? Então, essa é a visão menos glamurosa da área de compliance que eu preciso compartilhar. Pô, desculpa, eu falei demais aqui. Não, sempre é uma delícia te ouvir. Eu acredito que eu passei o que muitos profissionais passaram, que é ser contratado por uma empresa para assumir a área jurídica e, com o passar do tempo, ir assumindo essas funções de compliance. Então, muitos colegas que foram para empresas americanas, eles passaram por esse desafio. Não, eu preciso começar a me adequar a um FCPA, a um outro órgão regulador qualquer. Então, eu também passei pelo mesmo desafio. Eu comecei, é engraçado porque até é legal trazer para vocês que tem empresas que ainda têm essa vertente de ética e compliance, né? Então, a empresa que eu trabalhava tinha essa vertente de ética ser separada de compliance. Por que que isso é legal, né? Porque a ética é muito mais num lado de pessoas, então, matérias que são mais de recursos humanos, então tem empresas que separam essa parte de treinamento e toda a parte de violências do trabalho para dentro de um chapéu de ética, e a empresa que eu trabalhava tinha essa nuance. Então, eu começo a cuidar da parte de ética, então, receber as denúncias, cuidar do treinamento de código de conduta e tudo mais, e depois a parte de conformidade, que eles tratavam muito mais os controles e os registros contábeis, né? E com o passar do tempo, ela incorporou tudo debaixo de um chapéu, né, só de compliance. Então, eu também fui instada a aprender sobre isso, fui buscar uma formação na época, né, porque eu não tinha formação, não tinha aprendido da faculdade. E como Rodrigo, fiquei muitos anos com duplo chapéu, fiquei jurídico e compliance, cuidando de Brasil e de Argentina, reportando para uma multinacional americana. É um desafio muito grande em termos de cultura, né? Por isso que eu falei para vocês também do idioma. O idioma te traz oportunidades de, né, abraçar outras possibilidades. E resolvi, né, ser consultora, com passagens também aqui e ali pelo universo do compliance no mundo público, que é, né, a integridade pública também. Mas quando eu trago a nuance de o profissional ele acabar indo para uma área ou outra, é porque, como o La Paula trouxe, você tem uma vertente, né, de empresas maiores, você conseguir decidir, né, vou para um caminho, vou para o outro, e isso acabou indo para mim, mas não deixei de ser advogada, isso acho que está na nossa essência. Mas eu vou dizer, no caso de vocês, vocês têm sorte, porque tanto o Rodrigo quanto a Roberta e o Marcelo, né, que atuam diretamente na área, eles cortaram o mato. Eles cortaram, porque eu lembro muito, né, quando a gente fala lá, 2012, 2013, quando começa mais forte no país, Antes da lei, né? antes Tinha projeto ainda. isso, nesse momento, Discutia projeto nos encontros, né? eu acho que eu que não estava tão inserido nesse contexto, eu lembro muito de quão questionado era isso, né, dentro da escola de advocacia. Vocês desbravaram um mercado que, quando eu falo mercado, uma vertente, uma frente que não existia no Brasil, e vocês devem ter tido uma dificuldade enorme e uma resistência muito grande, de todos os lados, desde de uma resistência de não querer fazer,
Uhum. até uma resistência de, em algum momento, não levar a sério É desmerecer. algumas das posturas e das decisões que vocês tomavam. Eu acho que isso vocês vão encontrar um mercado muito mais consolidado hoje em dia do que eles encontraram ali atrás. E de empresas mais maduras, de empresas mais conscientes, né, com relação ao papel delas nesse cenário, porque hoje não tem mais uma questão da empresa escolher fazer ou não, né, isso está incorporado. Então, empresas maiores, lógico, que estão mais amadurecidas, elas já trabalham com isso de uma forma contínua, mas você tem aí pequenas e médias que hoje, para fazer negócio com as maiores, elas precisam se estabelecer também com uma agenda mínima, ter um mínimo de um código de ética, um canal de denúncia, né, para trazer esses assuntos para dentro. E você falou de questionamentos, né? Não só questionamentos, como colocar em dúvida tudo, né? Quantas vezes eu e ele escutamos, isso daí não vai pegar, não, imagina, esquece, né? Não é assim que a gente trabalha aqui. Imagina, eu trabalhei muitos anos com o universo brasileiro, com o argentino, e dois países que têm aquele ranço cultural muito de resistência, né? Mas é assim que a gente faz, é assim que... E você conseguir trabalhar nesse convencimento. A gente fala muito entre a gente do catequizar, né? Do você catequizar, trazer ali todas as informações, um leque de argumentos para fazer essa transformação. Mas sim. Esse teu ponto ele é muito legal e vem aqui, né, certas histórias aqui na minha cabeça, né, os eventos que a gente fazia, né, alguns com 2, 3 pessoas, outros com mais, né, a gente tentava. A gente pegou essa época onde nós tínhamos que explicar o porquê do compliance. Então, todo evento começava o porquê do compliance, por quê, né, eu falava, a gente tem que falar porquê de RH, tem que ter, né, mas na época era necessário fazer isso. Agora nós estamos nessa fase do como fazer, do como fazer. Então, a gente passou já o porquê ter compliance, né? Então, agora é o como fazer. E vocês, essa geração, é a geração que vai ensinar a gente o como. Porque a gente não sabe como fazer compliance usando, sei lá, né, esses mecanismos modernos, inteligência artificial. Eu tô apanhando lá para conseguir aplicar, né? Enfim, criando os meus prompts lá, né? Super feliz, me achando o super... E traz super novos dilemas desenvolvedor. éticos também. Essas Sim. novas tecnologias trazem Perfeito. isso. E de outros lugares que nós não frequentamos, outros ambientes que nós não frequentamos, né? As redes sociais, por exemplo, né? Eu trabalho em uma e eu não sou um grande frequentador. Eu não sei bem os riscos que estão ali. Porque não é a nossa, né, enfim, nossa geração, né? Enfim, a gente se liga, a gente gosta de ligar, né? Eu ainda falo assim, não, ligar é assim, né? Para eles já é assim, né? Enfim, né? Para vocês já é assim. Então, e vocês que vão ensinar a gente o como, isso é muito legal. Né? Então a gente já deu uma preparada no campinho, mas a gente precisa dessa nova geração, esse sangue novo, para mostrar, olha, peraí, você faz 2 vezes a mesma coisa que essa tabela, pelo amor de Deus, né? Eu conheço uma IA que faz e tal, né? Então, mais ou menos assim que eu vejo, sabe? Enfim, que já pegando esse ponto dessas gerações diferentes, né? Que é fundamental essa oxigenação também. Eu penso assim, a gente cumpriu. Né, que eu posso ser um pouco, né, muito poliana, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, né, nesses 10, 15 anos aí, ah, batendo sempre, né, enfim, né, esse mesmo prego aí de precisa explicar o porquê, né? Acho que a gente cumpriu nosso papel, né? E aí agora vem vocês para mostrar, não, agora vamos fazer isso aqui ficar mais azeitado, né, e rodar melhor, né? Assim que eu vejo... Para com isso, você deve ter mais uns 50 anos de carreira ainda. Eu confesso que eu me aposentar, para com isso. Quando eu descobrir, eu aviso vocês. Então, Excelente. Pessoal, só posso agradecer Roberta, Rodrigo, Samuel, Joaquim e o Thiago, claro, por terem participado desse episódio. Ficou bastante coisa para a gente falar numa continuação, mas obrigado pela participação de vocês. Certamente o que a gente conseguiu abordar aqui vai ser de grande valia para os estudantes que estão considerando a vertical de compliance como uma possibilidade de carreira. Obrigado. Obrigada e sucesso a vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.